Oi, galerinha, voltei. E eu estou falando baixinho de novo porque a Alice está dormindo mais uma vez. Então, gente, no vídeo anterior eu falei pra vocês que eu tinha começado a namorar, começado a ficar noiva. E estavam acontecendo coisas, tipo de eu ter que sair correndo no meio da rua com ela atrás de mim com faca e tudo e tal. E por esse motivo, os vizinhos eles chamaram o conselho tutelar 2 vezes. Só que era assim, todas as vezes que os conselheiros tutelares iam lá, ela não aceitava que eles falassem com a gente longe dela. Tinha que ser sempre perto dela. Aí por esse motivo a gente ficava com medo e sempre mentia, dizendo que tava tudo bem, que era só briga de mãe e filho, sabe? Um dia, a minha sogra, assim, eu fui reclamar pra ela, sabe? Que eu não aguentava mais e tal. Ela pegou e resolveu chamar o conselho tutelar. Quando ela chamou o conselheiro tutelar, chegou lá. Mais uma vez, ela não deixou ele falar separadamente com a gente. Só que eu já tava tão saturada, mas tão saturada, que eu resolvi falar tudo. Então eu falei tudo, na frente dela mesmo. E meu irmão, por ver eu falar tudo, ele começou a falar também. E aí, depois que terminou tudo, ela simplesmente olhou pra minha cara e falou: se eu perder a guarda dos meus filhos por sua causa, você me paga. Nossa, aquilo assim acabou pra mim, sabe, meu mundo, porque então eu não era filha, entendeu? Aí passou. Nós mudamos de casa, eu saí da lojinha que eu trabalhava, comecei a trabalhar numa floricultura. Da floricultura eu fui trabalhar para um hotel. Eu trabalhei apenas um mês na floricultura e comecei no hotel. Aí nisso meu pai já estava com uma mulher que ele tinha traído ela, já foi morar junto com ela. Porque a situação estava insustentável mesmo em casa. E por ele ter ido morar junto com essa pessoa, todas as vezes que ele visitava a gente ou ela topava ele na rua, era uma briga, era ela avançando nele e tudo e tal, sabe? Uma vez, eu não lembro mais o que aconteceu, ela me expulsou de casa. Ela falou assim, aqui você não fica mais, não sei o que. Mas ela não deixou eu pegar nada meu, só algumas pecinhas de roupa. E eu fui pra casa do meu pai. Aí, só que ela ia lá sempre brigar. E numa dessas idas, ela pediu desculpa pra mim, pediu pra me voltar pra casa, que aquilo não ia acontecer mais. E eu sempre fui uma pessoa assim, que eu sempre fui de palavra. Se eu falo que eu não vou fazer uma coisa, eu não faço. Uma pessoa que me mudou um pouco nisso foi o Thiago, que ele faz, às vezes eu voltar atrás dos meus pensamentos, às vezes não sempre. Mas em relação às outras pessoas eu sempre fui assim, sim, não, sabe? Então eu virei e falei assim, então eu volto. Só que você sabe como eu sou, se acontecer de novo, eu vou embora da sua casa e nunca mais volto. E voltei. Até o pastor tinha ido lá e falado pra mim não voltar, que ia acontecer tudo de novo, mas eu resolvi dar uma chance. Tá. Tempo vai, tempo vem, brigas pra lá, brigas pra cá. O foco dela tinha mudado um pouco. Tinha deixado de ser eu e começado a ser meu pai. E
Então, assim, não era tanta briga comigo, apesar de ter bastante ainda, sabe? Só que todas as vezes que ela tentava avançar no meu pai e eu estava perto, então eu tirava, eu evitava e ela ficava com muita raiva de mim. Brigava comigo por causa disso, porque ela queria descontar a raiva dela nele, né? Que ele tinha traído ela e ficado com outra mulher. Mas eu não deixava porque meu pai tinha acabado de descobrir que ele estava com problema no coração e eu tinha muito medo dele morrer. Então eu não deixava e também eu não gostava daquelas brigas. Aí, uma vez o meu pai foi lá em casa e nós estávamos conversando com ele e ele colocou minha irmãzinha no caminhão, dentro do caminhão. E nisso ela levantou da cama e foi lá no caminhão brigar com ele. No que ela foi brigar com ele, que ela foi avançar nele, pegou na minha irmã. No que pegou na minha irmã, nossa, eu virei uma fera, sabe? Porque, nossa, pra mim aquilo foi inaceitável. Que foi forte, sabe? E aí eu tirei ela de lá do caminhão, na força mesmo, sabe? Assim, na brutalidade. E comecei a brigar com ela, a discutir com ela. Ela vinha me avançar, eu empurrava ela caía no chão, sabe? E nisso ela virou e falou assim, que era pra me sair da casa dela. E que ela não aceitava eu ir pra casa do meu pai. Quer dizer, ela queria que eu ficasse sem ter pra onde ir. Eu falei, tá bem, estou saindo da sua casa. Peguei todas as minhas roupas, joguei no porta-mala do carro. Se eu não me engano, do meu namorado, que era na época, né, que agora é meu marido. Eu não lembro direito, mas eu acho que foi no porta-mala do carro dele. E fui embora. Só que eu não tinha pra onde ir. Porque ela falou que não queria que eu fosse pra casa do meu pai. E por ela ter falado isso, eu falei, eu não vou pra casa do meu pai. Por quê? Se eu for pra casa do meu pai, o inferno ainda vai continuar. E eu tô cansada disso. Tô cansada. Aí, catei e fiquei sem ter pra onde ir. Nisso, uma tia minha, que não tinha nada a ver com a história, voltei. Uma princesinha cuidou, né, meu bem? E isso, uma tia minha que não tinha nada a ver com a história falou, não, vamos morar comigo, só mora eu e o seu tio, então vamos morar comigo. Ela não tinha nenhuma obrigação de ter me acolhido na casa dela, mas ela me acolheu de braços abertos. Tá fazendo um bichinho. Que gracinha. Então eu fui morar na casa dessa tia. Só que essa tia minha, ela era da congregação cristã. E na congregação cristã tem uma norma assim, que você não pode ficar sozinha com um homem em nenhum lugar, muito menos dentro de uma casa, né, sozinha. Então todas as vezes que ela ia viajar pra casa da filha dela, essas coisas, ela falava assim, vai pro seu pai. Na época eu achava ruim, sabe, eu achava que ela não tinha confiança em mim. Só que hoje eu entendo que não era por falta de confiança, que ela simplesmente estava querendo me proteger das más línguas, né? Hoje eu entendo isso. Morando lá, uma vez o meu pai veio falar comigo e falar assim, olha, a sua mãe veio conversar comigo, pedir pra voltar, e eu falei assim pra ela, que eu só voltava com uma condição, se ela pedisse pra você voltar a morar com ela. Então ela vai vir aqui conversar com você. E eu não queria conversar de jeito nenhum. Mas conversando com essa tia minha, ela falou, olha, conversa com ela, porque
apesar de tudo, ela é sua mãe. Então, você deve respeito pra ela, você tem que conversar com ela. Aí ela veio conversar comigo. Só que ela veio numa ignorância tão grande que ela falou assim pra mim. Olha, eu pedi pra voltar com seu pai e ele falou pra mim que só volta comigo se eu te chamar pra morar junto comigo de novo. Só que lá em casa não te cabe não, porque o seu primo tá morando com a gente. O seu primo tá morando com a gente, então lá não te cabe. Mas eu vim aqui pra você falar pro seu pai que eu vim te chamar, tá? E isso me gerou mais ódio ainda, sabe? E eu falei pro meu pai exatamente o que ela me falou. Em vez de eu falar, sabe, tentar apaziguar, não. Eu falei exatamente o que ela me falou. Só que aquele tormento todo foi passando, porque eu estava longe, estava na casa da minha tia, ela tinha muito respeito pela minha tia. Porque essa tia nossa sempre ajudou assim quando a gente precisava, sabe? Inclusive eu agradeço muito, sabe, ela ter me acolhido, mesmo sem ela ter a necessidade de ter me acolhido. E também duas outras tias minhas, que eu lembro exatamente quem são, que também me chamaram pra morar com elas. E então eu lembro exatamente quem são, que são as pessoas assim que a gente fala, não, a gente pode contar com essas. Lembro exatamente quem são. Essa tia que me acolheu, ela se chama Genina, e as outras duas é Iracema e a Raquel. Elas me chamaram pra morar com elas. E então eu fiquei muito feliz, assim. Porque antes, na minha visão, eu achava que as pessoas me viam como uma problemática, então elas me chamaram, então eu me senti querida, sabe? Por passar por essas coisas, assim, dentro de 6 meses eu emagreci 10 quilos. Eu pesava 49 quilos e de repente eu fui pra 39 quilos. E eu estava preparando para me casar, que quando eu fizesse 16 anos eu ia me casar na igreja. Então eu tive que apertar o vestido umas 4 vezes, de tanto que eu emagreci. Eu fiquei pele e osso, literalmente pele e osso, quando eu me casei. Fiquei muito magra. Só que essas coisas passaram, né? Já estava melhor ali. Quando eu me casei, sim, as coisas que eu passei refletiu no meu casamento por muito tempo. Até eu aprender, assim, que eu já tinha passado por aquilo, que já era passado já, que a minha vida estava bem melhor. Até eu aprender que isso já tinha passado, prejudicou muito a minha vida, a minha e a do meu marido. Mas, assim, por uns bons tempos, uns bons anos. Ixi! Mas quando, assim, a vida me deu muito tapa na cara, eu aprendi e já tinha passado aquilo, que eu que tinha que mudar dali por diante. Depois de casada, assim, eu não tive relação mãe e filha com a minha mãe, porque já tinha se desgastado muito, sabe? Mas eu perdoei ela pediu perdão, ela reconheceu que ela tinha agido errado por muito tempo, que ela tinha me afastado dela. Sim, eu queria ter tido mais tempo com minha mãe, eu queria ter tido relação mãe e filha, mas infelizmente Deus levou ela, né? Foi da vontade dele. Talvez se ela estivesse viva ela estaria sofrendo mais, porque ela sofreu muito antes de morrer. Mas isso não vem ao caso do vídeo, né? Aprendi muito com essas coisas que eu passei. E agora eu aprendi o amor que eu tenho que transmitir pra minha filha, o amor que eu tenho que transmitir pra minha família. Aprendi o que eu não quero ser e o que eu quero ser pra ela.
Então, tudo na vida é por uma razão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostado de gostar, porque é uma coisa ruim, né? Mas, se vocês gostaram, dá bastante curtir aí, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!